está expressando nesse cântico que Israel é a terra onde Deus se apresentou, a terra onde Deus se revelou para o mundo. E a partir daí, todo o globo terrestre começou a conhecer que existe um Deus que criou os céus e a terra. Tem um músico, não me lembro bem quem é agora, mas que gravou uma música falando sobre o fato de Deus ser brasileiro. Deus se revelou ao mundo a partir de uma terra santa que emana leite e mel, chamada Israel. A terra que outrora chamava terra de Canaã, onde Deus mandou seus filhos, uma terra onde era fértil, que os frutos eram os melhores da terra. E Deus expressa através de profeta, através dos seus filhos, dos seus servos, que Ele cuida dessa terra. Aleluia. Eu estava em algum lugar essa semana, inclusive fez parte de um atendimento, em uma dessas clínicas que eu atendi, não me lembro mais qual, que acabou entrando nesse mérito de governo, de Deus governar o mundo. Quem governa o mundo? O diabo. Quem governa o mundo é Deus. Quem governa o mundo? Onde muitos pregam e falam de uma forma não explicativa com o texto que o mundo jaz no maligno. E eu falei de uma forma veemente que Deus, Criador dos céus e da terra, jamais passou o legado para o inimigo, ou para o diabo, para Satanás, seja lá quem foi, o legado da terra que Ele criou, que Ele formou o homem, todas as coisas que Ele formou e criou nessa terra, jamais Ele daria o legado para alguém. A terra é de Deus, o controle é de Deus, Deus está no comando, Deus faz, Deus é poderoso e nada foge ao seu controle. O mundo jaz no maligno, é uma inclinação. Pessoas que são desobedientes, que fazem a vontade do inimigo, aí sim jaz no maligno. Mas não significa que Deus perdeu o controle. E tem uma música: eu não perdi o controle, não. Aleluia. Eu não perdi o controle, não. Todas as coisas estão nuas e patentes. Nada e nem ninguém fugirá ou fugiria dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor é de uma forma onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, Ele percebe os nossos corações pulsando, Ele sabe como estão as nossas células, Ele sabe como estão os nossos pensamentos, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, a viagem para onde você for, Ele vai estar, o estado por onde você for, lá Ele vai estar. Nada, ninguém fugiria ou fugirá dos olhos do Senhor. Aleluia. E as nações vão conhecer e estão conhecendo Deus a partir assim como nós vimos essa peça aqui. Deus é conhecido pelas nações a partir de mim. Coloque-se a mão, faz isso. E eu vou repetir profetizando para nós nessa noite. O mundo conhecerá Deus a partir de mim. Conhecerá a partir de mim. Pastor, mas eu não consigo ir lá do outro lado do mundo. Mas faça o que você tem que fazer aonde você está. Que sejamos canais de bênção onde nós estamos, onde nós fomos plantados. Escuta isso, recebe do fundo do coração de Deus aqui para o seu. Seja bênção onde
passado, na época aí da festa aí, do agosto aí, do 6 de agosto, né? Na Romaria. Um homem crente. Eu fui visitá-lo. Calma, irmão, vocês lembram aí do ano passado? Tinha um senhor que estava vindo congregar com a gente. E aí eu sentei com ele. Fui lá, falei, eu vou lá na sua barraca. Fui com a esposa. E aí a esposa escolheu um negócio ali, né, para comprar. E eu comecei a sentar com ele. Rapaz, eu sou humilde para falar isso. O nível de autoridade vem com o nível de humildade. E ele começou a falar comigo, pastor Marivão. Ele veio falando comigo, eu comecei a ficar, inquieto, eu quase ia embora. Eu falei, bora, vamos falar agora. Porque as palavras daquele homem começou a entrar no meu coração, começou a arder. Aleluia. Exemplificando o que ele faz. Eu trago para aqui, pastor. Ele falou, trago para aqui, pastor. Aqui é a linguagem dessa onda. Está cheio de folheto, pastor. Na hora que a pessoa compra na minha mão, aí sem ele perceber, eu coloco o folheto dentro e entregar a roupa para ele na sacolinha. E aí eu fiquei sabendo que algumas pessoas, desse jeito que eu estou fazendo, que algumas pessoas conheceram Jesus, alguns já foram batizados, e alguns já voltaram para me agradecer, e alguns voltaram para me tirar as dúvidas, por que eu tinha colocado o folheto na sacolinha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele, de fora, descobriu o charlatanismo na Lapa e nós às vezes não sabemos. Romanos que vêm de fora, que são de uma forma cruel enganados. Aquela multidão que chega na Lapa, que nós conhecemos, os que são lapenses, os que moram aqui. Aí ela falou assim, tem uma pessoa naquele beco que mostrou para mim, ali perto de Itaú, descendo ali, rumo ali a Correios, e ele começou a mostrar, tá vendo ali? Uma entrada aqui, tem uma casazinha ali, e romeiros são levados para lá, e chegam lá e eles são enganados, e pagam fortunas para as pessoas que começam a enganar eles, e começar a fazer promessas. Aí eu quase chorei junto com ele lá. A fazer promessas, fazer um monte de coisa. Pessoas que estão desesperadas, que vêm pagar promessa na Lapa, mas entende que lá na gruta não vai sair muita coisa, e eles acabam descambando para uma promessa de que algo vai acontecer na vida deles. E muitos romeiros pagam caro por isso. Acabam quase que metendo a mão no bolso deles e arrancando todo o dinheiro. Ele me contou um caso, não me lembro direito, mas que houve um caso de polícia. A polícia teve que intervir, porque ficou muito sério o envolvimento da pessoa que estava extorquindo e dos romeiros, que sentiu. Aí foi lá, deu parte. Por que eu estou dizendo tudo isso nessa noite? Diante desse texto, que as nações, que a nossa relação, a relação de Deus conosco e com o mundo inteiro, mas essa relação é justamente para que o seu nome seja falado, seja divulgado, seja conhecido como Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E bom. Então, mesmo que eu não vá lá para o outro lado do mundo, atravesse o oceano, eu preciso ser quem eu devo ser, onde eu estou. Aleluia. Se você trabalha no banco, lá no banco você vai ser um canal de bênção. Se você trabalha na sala de aula, lá na sala de aula você vai ser um canal de bênção. Se você trabalha no setor público, lá no setor público você vai ser um canal de bênção. E eu tive o privilégio da administração dos americanos ali na Igreja Assembleia de Deus, aqui no bairro mesmo. E lá a administração, que visão maravilhosa. A Lapa ganhou muito com essa cruzada. A Lapa ganhou muito com essa cruzada. Ganhou na escola, ganhou no setor público, ganhou entre os pastores, ganhou entre as igrejas. E olha a visão deles, eu não sei se vocês perceberam. Você é pastor onde você está. Amém. Eu trabalho
precisa estar aqui nessa reunião com a gente. É a linguagem deles. Aí eu trabalho no escritório de advocacia, eu trabalho com gente, então você precisa estar aqui nessa reunião com a gente. E a expressão e a ministração foi extraordinária, onde se falava do trono de Saul, em que Saul, ele se apossou de uma forma tão grande do trono, que ele abandonou Deus. Ele deixou Deus, pastor Jesus, e ficou com o trono. E tem tantas formas de nós entendermos isso. Abandonar Deus e ficar com o trono são as escolhas do nosso egocentrismo que impera e deixa aquilo que Deus poderia operar na nossa vida. E Saul queria o status de rei, e para isso ele pisou em tudo que ele teria que pisar, para ele permanecer no reinado. Aleluia. E aquela ministração foi forte, foi grandiosa no meu coração, porque diante dessa mensagem que eu expresso para vocês nessa noite, nós precisamos ser quem nós devemos ser, onde nós estamos. Quando eu tinha loja, eu já falei aqui uma vez, a minha esposa foi lá um dia e viu o estresse do meu atendimento e das pessoas que trabalhavam comigo e também dos clientes. Então, se nós não tivermos cuidado, nós nos extrapolamos. E aquilo que a Bíblia diz, que vós sois minhas testemunhas, daqui a pouco não tem mais testemunho. Porque o nosso egocentrismo imperando faz com que as pessoas não percebam quem nós realmente devemos ser em Cristo Jesus. E aquilo que era para testemunhar, nós testemunhamos. Eu acho que vocês entenderam a palavra. Aquilo que era para exaltar Deus, diminui o poder de Deus. Porque a pessoa, eu está lá com fulano desse jeito, que Deus é esse que ele crê que ele faz essas coisas? Sabe qual é um momento bem triste de nós como cristãos e conhecedores da palavra? Se você viver em um ambiente muito tempo e de repente alguém fala assim, aí alguém chega, por exemplo, digamos que eu vou com o pastor Jair, aí ele fala assim, ô pastor Hélio, tudo bem? Aí alguém vai para mim e fala assim, o quê? Pastor? Ué, o Jair, você não sabia que ele era pastor não. Queridos, isso é vergonhoso. Nós precisamos ser quem nós somos, onde nós estamos. Você sabia que quando você começa a pastorear, você perde o nome? Perde o nome. Pastor, ô pastor, ei pastor, ô pastor, ô pastor. Ninguém sabe mais qual é o seu nome. Perdeu o nome. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos ser quem nós somos, no lugar onde nós estamos. Vou repetir. Nós precisamos ser quem nós somos, onde nós estamos. E aqui eu não estou colocando dúvida. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos adoradores de Deus. E com essas nomenclaturas nós devemos ser quem nós somos, onde nós estamos. Terceira coisa que eu quero dividir com vocês: as ações de graças em memória de sua bondade e misericórdia. Todas as vezes que nós falamos, a pergunta foi essa: por que nós devemos render graças ao Senhor? Essa é a pergunta e essa é a mensagem da noite. Por que eu tenho que render graças ao Senhor? A resposta vem porque a memória, porque a memória de bondade e misericórdia deve estar aqui, ó. Então por que eu rendo graças ao Senhor? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí a gente volta no versículo 8 e 9 de novo, só para repetir: render graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre todos os povos os seus feitos. Nós carregamos nos ombros um legado. Aleluia.
Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. E vos nomeei. Em outras Bíblias, deleguei. E vos nomeei para quê? Para que vai e diz, e opera, e testemunha, e diz quem eu sou. O versículo diz: para que deis frutos, e que o vosso fruto permaneça. Escute bem, com atenção isso. Quando você ganha alguém para o reino de Deus, isso é fruto, considere-se como fruto, amém, tranquilo. Mas chega um dia que essa pessoa se desvia, aí você fala: rapaz, aquele versículo falhou, porque a Bíblia diz que o fruto tem que permanecer. Deixa eu desconstruir essa ideia sua agora. Quando a Bíblia diz que eu preciso frutificar e que esse fruto tem que permanecer, não é quem você ganhou, olha, Belinho, não é quem você ganhou. Esse fruto tem que permanecer, é eu que tenho que frutificar. Esse fruto não é especificamente uma vida que você ganhou, mas a vida que está em você, que deve permanecer frutificando como árvore. 8:30. Esse texto que eu citei é o que diz Paulo a Timóteo: cuida bem de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que creem em você. Nós precisamos então render graças ao Senhor, porque as ações de graças é uma memória de bondade e misericórdia, e Deus está sendo bondoso e misericordioso e salvando pessoas, trazendo pessoas para o reino dele, trazendo pessoas para o reino dele, trazendo pessoas para o reino dele. E Deus está sendo glorificado, Deus está sendo honrado, Deus está sendo exaltado e glorificado por esses feitos, por essas coisas. E Deus vai usar quem? Nós. Deus vai usar essas mulheres, que bênção, parabéns para as mulheres. Vai usar os adolescentes, parabéns para os adolescentes. Glória a Deus. E os adolescentes aí, meu amigo, que estão voando baixo. Há uma bênção de Deus. Deus vai usar quem? Cada ministro de louvor. Está pensando que eu não observo vocês? Acha que uma pessoa começar a cantar, uma pessoa que não entende de música, que não sabe de nota, que talvez nunca pegou no instrumento, e começa a cantar, e o músico descobre qual a nota certa, qual o momento certo, qual o ritmo certo, e acompanha aquela pessoa, e a música sai, e as pessoas exaltam o Senhor. Hoje é o dia de ação de graça, de render graça ao Senhor pela vida de todos. Não é fácil. Anda logo, você começa logo essa música. Por que o pastor Jesus começou ainda? Por que o pastor Maru não demora para pegar essa música? Amados, parece fácil, né? Nós estamos ouvindo aqui, né? Você tem já dele. Parece fácil marcar o ritmo da bateria. Devemos ser quem nós somos, onde nós estamos. Precisamos render graças ao Senhor. Quarta coisa para a gente ir para o final dessa mensagem: gozo e comunhão com Ele. Por que eu tenho que render graças ao Senhor? Porque isso vai trazer o quê? Gozo e comunhão com Ele. É por isso que eu tenho que render graças ao Senhor. Davi sabia disso. E quando ele rendia graças ao Senhor, ele entendia e ele sentia que o seu coração sentia paz. Vocês já pararam para analisar que Davi ia até Saul quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul? Davi ia lá com a harpa, tocava e o espírito ia embora. Vocês pararam para analisar isso?
No coração de Davi tinha gozo. No coração de Davi tinha comunhão com Deus. E o gozo, a alegria, a expressão de alegria, quando a sua esposa amaldiçoou ele, né? Como é que você anda pelado na rua? Como é que você sobe e vê a sua nudez? Davi estava feliz. Davi não estava olhando para a formalidade, Davi estava olhando para a adoração. Então, render graças ao Senhor vai produzir no seu coração. Vamos falar junto aqui para a gente sair daqui, sair hoje de noite, sair para casa feliz. Vamos repetir junto. Porque eu tenho que render graças ao Senhor. Vamos lá, vamos? Porque eu tenho que render graças ao Senhor. A resposta é: para que eu tenha gozo e comunhão. Vamos falar agora? Para que eu tenha gozo e comunhão. E essa comunhão, o gozo, é uma coisa singular, é uma coisa minha. Eu rendo graças ao Senhor e venho gozo no meu coração. Mas quando se fala de comunhão, ela se torna vertical e horizontal. Porque a gente vai lá na carta de João. Como é que eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão? Nos tornamos mentirosos. Não vou sentar nessa cadeira porque eu não bato muito bem com o pastor Renato. Perdeu, já foi, não tem mais comunhão. Porque a comunhão precisa ser vertical e horizontal. A comunhão horizontal é com a igreja. Eu sei que você pensa diferente de mim, mas não nem por isso eu vou deixar de ter comunhão contigo. Porque se eu não tiver comunhão contigo, eu não sou cristão. Que história é essa? Que eu vou morar no céu, mas eu odeio o irmão que está na terra? Que história é essa? De que eu sou cristão, mas eu odeio, não quero falar com ele, não gostei da roupa dele, não gostei do perfume dele, não gostei da forma que ele fala comigo. Essa é a comunhão horizontal. Se eu não tiver comunhão com você, a bênção de Deus não vai vir. Pastor, ora por mim, pastor. Eu estou passando por uma luta. Você sabe qual é a melhor forma dessa oração? Pera aí, irmão, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho. Depois que a gente conversar, a gente ora. Como é que está a sua vida? Como é que está lá você com a família? Como é que está você com a igreja? E como é que está você com Deus? Vou repetir, isso faz parte já da minha pregação, e você já ouviu isso aí inúmeras vezes. Se nós não estivermos enquadrados com a palavra de Deus, a bênção não vai vir. É simplesmente isso. Agora eu vou repetir uma coisa que diz no Salmo. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é forte isso? Acontece que infelizmente nós cristãos passamos por coisas que, de acordo com essa palavra, não era para passar. E agora vem a deixa. Não é culpa de Deus. Deus não é culpado. Olha o dedinho. Deus não é culpado. O que temos que fazer? Uma análise. Você vai pontuando. E quando você perceber, você vai descobrir onde é que nós erramos e onde é que nós temos errado, por que as coisas estão assim. Não pode jogar tudo na conta de Deus. Preguei uma
dias atrás, estava conversando com alguém, não sei se foi o pastor Jair, só alguém eu conversei. Eu terminei de pregar e eu não vou pregar. Qualquer pessoa na Lapa, no mundo, se eu for pastor Marivon e demais obreiros, eu não vou pregar o que a igreja prega, o jeito dela, a ponto de trazer uma contrariedade do que diz o texto. Eu não vou pregar. Subi no púlpito, peguei o microfone, eu vou ser o mais fiel possível à palavra que eu li. E eu li, expliquei, direcionei, usei os tópicos. E quando eu entreguei o telefone, quando eu entreguei o microfone, veio um turbilhão, um bocado de pedrada. Eu saí assim meio baleado de lá, porque em muitos casos as pessoas querem ouvir o que lhe agrada. Às vezes até uma palavra enganosa. Deus te dá bênçãos, Deus te dá alegrias, Deus te protege, Deus tem misericórdia, mas precisamos ter uma fé que nos faz pensar, que nos faz analisar cada fato, cada acontecimento na nossa vida. E às vezes nós ficamos de uma maneira mística, não é espiritualidade, é mística, a ponto de acreditar em simpatias, a ponto de acreditar em fábulas. E Paulo já falava sobre fábulas das velhas caducas, ou algo que é utópico, quer dizer, não é verdade, mas as pessoas trazem e colocam como se a Bíblia estivesse falando. Isso é a cabeça das pessoas, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Racional significa que eu preciso saber quem é Deus na minha vida, o que eu tenho que fazer, o que Deus faz na minha vida. Tem coisas que é eu que faço e tem coisas que é Deus que faz. Nós precisamos entender isso. Precisamos viver diferente. E a Bíblia vai dizer aqui, para nós terminarmos, o versículo 10 e o versículo 11 do mesmo texto: gloriai-vos no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. E aí é o versículo que nós entendemos e conhecemos muito ele: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Então isso vai trazer para nós gozo e comunhão. Vai trazer para nós gozo e comunhão com Deus. Como eu disse, que a comunhão ela pode ser, ou ela deve ser, vertical e horizontal. Eu falei um pouquinho da horizontal, mas a vertical está ligada com a horizontal. Quer ter comunhão com Deus? Precisa ter comunhão com os homens. Quer amar a Deus? Oh Deus, eu te amo. Eu preciso amar os homens. Eu sou servo de Deus. Eu preciso aprender a servir os homens. Eu adoro a Deus, eu sou adorador de Deus. Eu fecho os olhos, eu sinto a presença de Deus. E quando os seus olhos estão abertos, você estende a mão para aqueles que precisam. Caímos aqui no bom samaritano, é isso que todo mundo conhece. Lá diz que descia de Jerusalém um homem, né? Ele caiu, ele foi, os ladrões bateram nele, ele está desmaiado. E vinha então o levita e o sacerdote, e os dois passaram de largo, porque na lei
não se pode tocar em pessoas mortas. E por isso eles não tocavam. E veio o bom samaritano, ou veio o samaritano, que depois se tornou o bom samaritano, e ajudou aquele homem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no secular, na nossa vida, no cotidiano, você pode até estar vindo para a igreja, todo bonito, todo cheiroso, né? O culto pode estar ali perto de começar, mas de repente tem uma pessoa que precisa de você no trajeto. O que você faz? Vixe, não, deixa aí, deixa eu morrer, porque senão eu vou chegar atrasado do mundo. É assim que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que você tem que estender a mão. Glória a Deus. Estava no semáforo, isso já aconteceu comigo, daqui a pouco eu conto para vocês, se eu consigo contar o cara do tempo. Estava no semáforo, e aí quando o semáforo estava lá no sinal vermelho, eu parei a moto aqui ali, aí estava na minha frente uma picape, uma Hilux, e estava uma pessoa na carroceria, era no caso o carregador, sentado no pneuzinho, gente, na carroceria da Hilux, e o rapaz parado, conversando com o outro, depois o sinal abriu e ele colocou a marcha lá e foi embora. E eu fui observando. Na Hilux só tinha um motorista. Talvez até alguém fosse dizer, não, pastor, porque o rapaz estava sujo, que ele é carregador. Não me convence, não. Não me convence. E ele estava lá na carroceria e na Hilux só tinha um motorista, não tinha ninguém. E ele usava o ar-condicionado. Mas o trabalhador dele, que dá lucro para ele, pegando sacos, estava lá na carroceria. E vou repetir. Talvez alguns dos senhores e senhoras falam assim, não, pastor, porque estava sujo, ia sujar o carro. Não me convence. Não me convence. Tem saco para colocar em cima do banco, tem proteção para o banco. Eu colocaria uma proteção exclusiva. Não, eu coloquei para você, porque você está sujo aqui do cimento, do milho, sei lá. Você vai sentar aqui, irmão, você vai comigo na gaveta. Não me convence. Isso aconteceu comigo há uns longos anos atrás. Eu trabalhava numa oficina elétrica e fui a Paratinga fazer uma cobrança. Fiquei desesperado porque não tinha mais como vir. Não tinha ônibus, não tinha nada, estava ficando tarde. Ninguém sabia onde eu estava. De lá da oficina eu fui. Nem mãe, nem pai, nem irmão, ninguém sabia onde eu estava. Eu estava lá no Brasil para a cobrança. E de repente, mas só que eu orei. Como é que eu disse? Lembra que eu falei? Uma coisa Deus faz e a outra coisa o homem faz. Eu orei, mas não orei assim, pastor Jair. Eu quero, Senhor, que o Senhor manda um carro, porque eu preciso ir para lá para hoje. E eu quero ir dentro, na cabine, no ar-condicionado, Senhor. Eu não orei assim, não. Eu só orei que eu queria um carro para vir para lá. Aí, para alguém no posto de Paratinga, no posto de combustível de Paratinga, compro lá, logo o canudinho, entra no carro e dá a partida. Ei, você vai para lá? Vou. Qual é a palavra? Sobe aí. Era dando um carro. E aí o rapaz fazia as curvas, não sei se era 120, não sei se era 140. Ele fazia a curva e eu concluía. E batia do lado da carroceria. E eu segurava, o frio começou. O frio vinha, eu falei, mas pelo menos eu estou indo para lá. Aí depois ele fazia outra curva, eu ia para o outro lado. E foi, até chegamos na Lapa. Hoje, diante de Jesus. Ah, pastor, mas o seu carro não tem carroceria. Se eu tivesse colocado, eu não colocava. Eu não colocaria. Isso é no mínimo desumano. É desumano. Infelizmente as classes subjugam alguns. Mas Deus nessa noite diz para nós: eu preciso render graças ao Senhor, porque Ele traz gozo e comunhão. E essa comunhão vai ser vertical e horizontal. Comunhão com o Senhor e comunhão com
os homens, como comunidade, com a comunidade. Não apenas a igreja que tem a nomenclatura de comunidade, mas a comunidade de povo, de gente. Onde você for tem gente, e gente tem que ser respeitada. Onde você for tem gente, e eles precisam ser acolhidos. Onde você for tem gente, e essas pessoas precisam ser consideradas como seres humanos, criaturas de Deus, dignas de serem respeitadas. Ora, os grandes escritores, filósofos, homens sábios, psicólogos, psicanalistas e todos escrevem que, um deles vai escrever que todo ser é digno de respeitar a si mesmo e a outros. Se pessoas que são apenas estudiosos dessa terra entendem que todo ser humano é digno de respeito e de respeitar os outros, por que nós desobedecemos o que a Bíblia diz, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus? Vou falar o que eu disse aqui em uma pregação um dia. Muitos psicanalistas são melhores do que cristãos. Sabe por quê? Eles acolhem e eles não colocam o dedo quem errou. Eles vão ajudar quem errou de uma forma. Vão lá, por que você chegou nesse erro? E você vai lá longe e busca onde ele errou e traz para o acolhimento que nós temos. Muitos já vão olhando. Ó, lá você viu? Já aponta o dedo. O acolhimento, nós, conhecedores da palavra, devemos ser os maiores acolhedores. Você sabe aquele cristão que faz a pessoa se apaixonar por Jesus? O ato dele é tão forte que a pessoa se apaixona por Jesus. Ele tem 5 minutos de conversa. Rapaz, eu quero ser Jesus também. Porque você expressa o amor. Você corta o cabelo dele, que não tem condição de cortar. Você dá um banho nele, que estava mal cheiroso. Mas dependendo do nível da nossa vida cristã, a gente passa longe, porque aquele carro dá uma diferença. Não pode nem encostar. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se eu beijar a música, que eu parei. Não é isso que a Bíblia diz. Quando a gente está lá na internet e vê, né, aqueles vídeos de gente que chora, né? Se dependendo, alguns dependendo até eu choro. Aí está lá uma pessoa lá, foi pega na rua lá, não tinha casa, não tinha nada, sem tomar banho, cheio de vícios, com fome, e a pessoa leva aquela pessoa e dá um banho, troca de roupa, leva num lugar e tal, depois dá um tratamento. A gente pega o vídeo, né? Rapaz, que coisa linda! Rapaz, que maravilha! Só que nós precisamos fazer igual. Nós devemos fazer de igual modo. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Que a graça de Deus possa encher o nosso coração. Nós devemos continuar rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso e porque nós somos seus filhos e seus adoradores. Devemos ser gratos ao Senhor até o dia da nossa partida dessa terra. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus, que você seja enriquecido nessa noite. Queremos orar nesse momento pela palavra. Fique de pé, por favor, amados. Eu gostaria que vocês se concentrassem no momento. Feche seus olhos, que é uma forma boa de fazer isso. Que vocês pensassem nesse dia que o Senhor nos deu, que nos deu perdão, salvação, que nos deu tudo que nós desejamos, que nós almejamos. Feche seus olhos nessa hora. Eu gostaria que você fizesse, sabe o quê? Colocasse a mão na sua cabeça. Você pode ficar à vontade, você pode colocar uma mão só, você pode colocar as duas, com seus olhos fechados, você pode colocar uma mão na sua fronte, ou as duas mãos, uma de cada lado da sua cabeça. Que você possa orar nesse momento.
Peço, Senhor, que traz na nossa mente o entendimento dessa palavra, porque eu tenho que render graças ao Senhor. Porque eu tenho que render graças ao Senhor. Esquece os tópicos, mas coloca no seu coração agora, porque você tem que render graças ao Senhor. Qual motivo você tem para render graças ao Senhor? Por que você tem que fazer isso? Seja porque Ele te deu vida, porque Ele nos deu saúde, porque Ele deu mais um dia de vida, mais um aniversário que nós cantamos os parabéns, que nós oramos, porque Ele nos deu uma família, nos deu uma esposa, nos deu um marido, nos deu filhos, porque Ele deu um emprego, porque Ele deu a chance de se tornar adulto, de conquistar algumas coisas, de montar o seu empreendimento, de cursar aquela faculdade, de se formar, extrair, tirar o seu dinheiro do fruto do seu trabalho em alguma área desse mundo. Por que nós temos que render graças ao Senhor? Por que eu tenho que render graças ao Senhor? Senhor, estamos em Tua presença, estamos nesse lugar ainda, nessa noite em culto ao Teu nome. Eu acredito que o Senhor falou em nossos corações nessa noite. Eu acredito que a Sua palavra entrou em nossos corações, e nós entendemos que temos que render graças ao Senhor em reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito, de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, de tudo aquilo que o Senhor há de fazer, até mesmo dos desafios que nos fazem crescermos, que nos fazem mais fortes, que nos fazem sermos mais sábios, que nos fazem ser mais entendidos. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite tão fantástica, nessa noite tão graciosa, onde tivemos mais a oportunidade de te servir, mais a oportunidade de cantar, mais a oportunidade de orar, mais a oportunidade de ler a Tua palavra. Nós te rendemos louvores, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos por todos os bens, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos com essa igreja, que tenhamos mais 9, mais 18, mais 27, mais 30, mais 40 e tantos, mais 50 e tantos, mais 100 em Tua presença, para te glorificar, para te exaltar, Senhor. Ai, nosso coração deseja de entrarmos naquelas portas, naquela sede própria, Senhor, e adorarmos em um tempo bonito, em um tempo confortável. Que o Senhor faça vir sobre nós ousadia, faça vir sobre nós alegria, faça vir sobre nós, Pai querido, os recursos, faça vir sobre nós tudo que nós necessitamos para fazer a Tua obra. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos dê conforto ainda nesse ano, que o Senhor nos dê conforto de uma igreja totalmente climatizada, aconchegante, Senhor, nos momentos calorosos. Toma nas Tuas mãos, faça vir os recursos, faça vir a condição para termos tudo aquilo, para produzir tudo aquilo que nós precisamos. Toma agora os Seus filhos, dê saúde, dê paz a todos, meu Pai. Repreenda as enfermidades, dá força, Senhor, faça prosperar, que os Seus filhos sejam prósperos e abençoados todos os dias em nome de Jesus. Não deixe, Senhor amado, que nenhum filho desempregado, que eles continuem produzindo, tendo fruto no seu salário, para manter, Senhor amado,
aos seus familiares, para viverem bem, para viverem confortáveis, para ter coisas boas, para ter comidas boas, para ter toda a estrutura de uma família de uma forma excelente, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Dá-nos inteligência espiritual, dá-nos inteligência, Senhor amado, financeira, para que venhamos coordenar, que venhamos, ó Deus, controlar, para estarmos, ó Deus, no controle de todo aquilo, Senhor amado, que faz parte da nossa sobrevivência. Toma as nossas vidas, Senhor, repreende nessa hora todo o mal, abra o entendimento, Senhor, que venha, Pai querido, uma unção de um entendimento de sabedoria, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Eu vou só dar